graça do Senhor Jesus seja contigo. Mais uma vez estamos aqui de volta pelo canal da DTG, a Missão a Deus da Glória, trazendo para você ensinos da Palavra de Deus para edificar a sua fé em nome do Senhor Jesus. O tema hoje é sobre oração. Este tema tão glorioso esse estudo tão glorioso que leva ao tema de a gloriosa jornada da oração. A gloriosa jornada da oração. Muito bem. Eis aqui com a palavra de Deus aberta. E como eu disse, o tema é a jornada gloriosa da oração. E fazendo uma afirmação. Por que orar? Porque todo crente deve orar. Crente em Jesus. E até pessoas que não professam uma fé prática ou não têm uma vida prática também oram. De alguma maneira, né, ao Senhor. Mas vamos ver como funciona a oração e se todas as orações que fazemos, Deus responde ou tem interesse em responder. Portanto, eu começo com lendo o texto das instruções do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 6, que diz assim: Não sejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O versículo-chave aqui é: não estejais inquietos ou ansiosos. E é o que nós costumamos mais fazer. O que nós mais fazemos é vivermos ansiosos ou inquietos por algumas coisas que almejamos, desejamos e não alcançamos, ou esperamos alcançá-las. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas em tudo, conhecidas diante de Deus pelas orações. Eu vou estar falando aqui pela Bíblia, mostrando assim um pouco dos personagens bíblicos que oraram. E não são poucos, e não foram poucas orações. Segundo o biblista James Strong, que viveu entre 1822 e 1894, um americano, ele diz que na Bíblia encontra-se, pelo que ele estudou, pelo que ele descobriu, temas ou palavras relativas à oração, pelo menos 650 orações. Ele encontrou pelo menos 650 orações na Bíblia, e dessas 650 orações, ele encontrou 450 respostas de oração. Ou seja, não é que Deus não tenha respondido a 650 orações que homens e mulheres na Bíblia fizeram. É porque algumas não foram escritas as respostas que Deus deu, mas das 650, ele conseguiu descobrir, anotar, pelo menos 450 orações respondidas. Não é pouco, né? E ele diz que o livro dos Salmos é essencialmente um livro de oração. O livro dos Salmos é essencialmente um livro de oração. Embora que seja um livro poético, mas na sua maioria dos salmos, que são hinos ou poesias, né? Cânticos, na sua maioria são orações dirigidas a Deus pelos salmistas. Muito bem. Partindo desse princípio, então, de que, pelo menos, esse biblista chamado James Strong, este estudioso da palavra de Deus, que viveu no ano entre 1822 e 1894 nos Estados Unidos. Ele pertencia à igreja metodista daquele país. Dentro do seu conhecimento, se existem 650 orações na Bíblia. Logicamente que nós não poderíamos descrevê-las todas aqui hoje, mas pelo menos podemos mostrar algumas algumas mais conhecidas, né? Alguns momentos mais conhecidos em que Deus respondeu orações de homens e de mulheres, tanto de pessoas humildes
como de pessoas chamadas importantes, tanto os empregados ou servos, como também de reis e rainhas, e princesas, e príncipes, e sacerdotes, e profetas, e homens comuns, homens do campo, homens, mulheres, donas de casa, mães, esposas, pais, filhos que oraram no seu tempo e que Deus respondeu às suas orações, pois eles não tinham outros meios de poder obter aquilo que queriam. O que eles sabiam fazer era orar a Deus. E como é glorioso, ou como foi glorioso eles terem orado, e como é glorioso nós podemos acreditar que assim como Deus os respondeu, ainda Ele pode nos responder hoje, principalmente na pessoa bendita de Jesus, por causa da palavra de Deus de Hebreus capítulo 13, versículo 8, que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Enquanto eu estou falando aqui, é possível que você tenha já algum testemunho para contar, referente a orações que você fez, ou de alguém que orou por ti, há muito tempo atrás, né? E o Senhor fez algo. E é possível que você tenha algo para contar, para dizer, porque Deus é um Deus de respostas. E Ele responde desde quando as nossas orações estejam em conformidade com a sua vontade e com a sua palavra. Muito bem, por que orar? Porque orar é se comunicar, é dialogar com Deus. E não são simples. Por isso existe na Bíblia vários tipos de oração, que eu vou estar falando, vários tipos de oração. Vou falar pelo menos de 4 deles que são mais conhecidos do nosso tempo, com alguns tipos de orações que a Bíblia fala, que entre eles está um tipo de oração de adoração. O segundo é oração de ação de graças. O terceiro é oração de confissão de pecados. E o quarto é a oração de petição e súplica. E o quinto tipo de oração é a oração da intercessão. Então, outros tipos de oração ainda existem na Bíblia, mas dentro do possível desse tempo vou estar mencionando um pouquinho sobre esses 5 tipos de oração que a Bíblia fala. E é necessário que nós saibamos de que Deus é um Deus maravilhoso. Ele não está parado em uma situação, em um modo, de uma forma, porque senão a oração se tornaria algo enfadonho, algo sem nenhuma atração e sem nenhum prazer. E orar a Deus é um motivo de grande prazer, um motivo de grande satisfação, falar com o Criador. Segundo o site Estilo Adoração, se considerarmos toda a narrativa bíblica, desde o Antigo e o Novo Testamento, veremos que existem muitos tipos de oração. Ao ensinar sobre a realidade da batalha espiritual, Paulo descreve sobre a variedade de tipos de oração. Ele diz que os crentes devem revestir-se da armadura de Deus por meio de toda a oração e súplica. Há pouco tempo eu trouxe um estudo aqui sobre batalha espiritual e foi mencionado sobre a armadura de Deus, e uma dos componentes que faz parte da armadura de Deus, do cristão, é a oração, conforme Efésios 6,18. A expressão toda a oração que ele diz, como ele diz que todo crente deve se revestir a Deus por meio de toda oração e súplica, a expressão toda oração usa um termo grego muito amplo, que se refere a muitos tipos de oração. Escrevendo a Timóteo, o mesmo apóstolo exorta os crentes a usar a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça, conforme 1 Timóteo 2:1. Entre os principais tipos de oração, podemos destacar que são os 5 tipos que eu acabei de falar. Primeiro, oração, adoração, tipo de oração adorando a Deus. É aquele tipo de oração em que simplesmente adoramos a Deus. Todo crente verdadeiro
deve orar assim regularmente. Neste tipo de oração, não pedimos nada, mas unicamente nos ocupamos em adorar a Deus, pelo que Ele é e também pelo que Ele faz. Um exemplo notável desse tipo de oração é o episódio de Paulo e Silas na prisão em Filipos. A Bíblia diz que eles oravam e louvavam a Deus, conforme Atos capítulo 16, versículo 25. Então, oração de adoração é um tipo de oração em que nós só bendizemos e glorificamos a Deus. Unicamente nos ocupamos em adorar, dizendo, declarando aquilo que nós conhecemos por quem Ele é e pelo que Ele fez. E os salmistas usavam muito esse tipo de oração, chamada oração de adoração. Quando eles iam a orar a Deus, eles relembravam a soberania, a grandeza de Deus, a onisciência, a onipresença e onipotência de Deus, relatando os fatos do passado que Ele fez com os patriarcas, até chegar o tempo deles, né? Davi costumava muito fazer esse tipo de oração, chamado oração de adoração. Então aprenda a adorar a Deus em oração, orar a Deus em adoração, só bem dizendo, Tu és bom, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és único, e descrevendo os atributos de Deus. Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida, Tu és meu Salvador, e vai buscando e pedindo ao Espírito Santo para dar palavras e fazer lembrar de palavras que fala da grandeza de Deus. E no final você vai perceber a presença do Senhor tão perto. Não que Ele não esteja presente em outros momentos de orações, outros tipos de orações, mas na adoração, na oração da adoração, você sente mais Ele mais presente, com mais clareza, com mais ênfase, com aproximação mais assim nítida, verdadeiramente onde você está. Outro tipo de oração, como eu disse, é oração de ação de graças. É aquele tipo de oração em que nos dedicamos a agradecer a Deus por todas as suas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Geralmente somos muito bons em pedir e péssimos em agradecer. Então, o tipo de oração de ação de graças seja cada vez mais constante em nossa vida cristã. Oração de ação de graças não é também para pedir, como na adoração. Oração da adoração é para engrandecer e louvar a Deus pela sua grandeza, pela sua soberania, pelo seu poder, pelo seu amor. A oração de ação de graças não é a oração também de pedir, é de agradecer e reconhecer. Porque se você fizer uma pesquisa assim bem detalhada, bem profunda em sua vida, você vai perceber que Deus fez alguma coisa em sua vida. Com certeza, você vai perceber que Ele fez algo. Então, a oração de ação de graças, primeiro, pela salvação. Se você é uma pessoa salvo ou salva em Cristo, é motivo de ação de graças, de agradecer o dia inteiro pela salvação, pelo preço pago por Jesus na cruz do Calvário. O terceiro tipo de oração é a oração de confissão de pecados. Existem pessoas que não confessam os seus pecados, sabendo que erraram em alguns momentos e não pediram perdão a Deus, e aquele pecado fica aberto, né, como um crédito, o inimigo, é como se desse um crédito para o inimigo, e ele vem a trazer os verdugos, os açoites, as perseguições, as provações. E Deus permite, porque Deus dá legalidade para que Ele traga os verdugos, os açoites sobre a vida do cristão que comete pecados e não se arrepende, não confessa diante de Deus. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, a misericórdia de Deus o cerca. Então, a oração de confissão de pecado é aquele tipo de oração que confessamos a Deus nossas falhas, os nossos pecados. Nesse tipo de oração, nos apresentamos diante de Deus, expressando a consciência de que quão dependentes somos de sua graça e de sua misericórdia e do seu perdão, conforme o apóstolo João escreve sobre a importância desse tipo de oração em 1 João,
capítulo 1, versículo 9 em diante. Então é necessário que cheguemos a Deus para confessar: ah, mas eu não pequei, eu não errei. Não há um sequer que não peque, a Bíblia diz. E algumas vezes pode ser que você não se esqueça, porque pode imaginar que não foi um pecado, um erro que cometeu. E diante de Deus, todo erro é pecado. E por isso que Davi, quando orava, ele pedia perdão a Deus dos pecados que ele conhecia que tinha cometido, e até daqueles que ele dizia que estavam ali encobertos, que não se lembrava. Então é melhor falar com o Senhor, se consertar com o Senhor, enquanto é tempo, para que não dê tempo nem legalidade do inimigo pedir autorização a Deus para trazer os açoites, os sofrimentos por causa de alguns pecados cometidos. Sim, se a gente se assentar e começar a conversar um com o outro, e nós formos francos, verdadeiramente, vamos começar a se lembrar de coisas que fizemos. Talvez não nesse dia, nem no dia de ontem, na semana passada, no mês passado, fez uma coisa errada e não pediu perdão no ano passado, e ainda está em aberto. Ah, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É verdade. 1 João 1,7. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns para com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas é necessário que nós confessemos e abandonemos, para termos perdão. O quarto tipo de oração é a oração de petição e súplica, que foi este que eu acabei de ler, o texto que eu acabei de ler em Filipenses, capítulo 4 e versículo 6. Uma oração de petição é aquele tipo de oração em que nos dirigimos a Deus apresentando a Ele todas as nossas necessidades. Algumas, não. Todas as necessidades. E nós sabemos quais são as nossas necessidades. Só quem sabe quais são as nossas necessidades, humanamente falando, somos nós. Mas Deus sabe mais do que nós, do que precisamos. Então, daquilo que nós precisamos, levemos a Ele em petição, em súplica, pedindo e suplicando. Tem um termo chamado rogando, suplicando. É como muitas pessoas faziam na Bíblia. Daqui a pouco eu vou estar aqui lendo algumas passagens, algumas poucas, são centenas que eu tenho aqui, um relatório de centenas de passagens bíblicas. Não são todas 650, são apenas algumas que eu vou estar lendo para que você relembre como Deus é bom e como Ele faz e Ele continua fazendo. Então, é uma petição, oração, petição e súplica. Somos encorajados pelas Escrituras a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Conforme 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Diz: lançai sobre Ele, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades. Lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, podemos fazer isto com confiança, pois Ele cuidará de nós. Conforme eu acabei de ler, também repete aqui, Filipenses 4, 6 e 1 Pedro 5 e 7. Então podemos pedir a Deus por sua provisão, ao nos conceder o sustento diário, as coisas que são essenciais em nossa vida. Podemos pedir por bênçãos e dons espirituais, por sua orientação, proteção e sabedoria. É necessário pedir essas coisas a Deus. Sabedoria. A Bíblia diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. E tem pessoas que não têm sabedoria nenhuma, principalmente espiritualmente falando, e não pede. E a Bíblia manda que pede, nos ensina que pede. E os dons espirituais, para sermos úteis, porque o Espírito Santo, ele concede dons para aquilo que for útil. E tem pessoas que não têm dom nenhum e não está sendo útil. Ele é salvo, está gozando as promessas, já faz parte das promessas da salvação por causa do sangue de Jesus Cristo, é salvo, mas não produz. Não produz, é necessário darmos fruto. E o fruto é dado pelo Espírito Santo. E Ele nos empresta, o Espírito Santo, além de nos batizar, nos encher, ainda nos empresta os seus dons
para que possamos ser úteis, não manipuladores de pessoas. É possível que algumas pessoas perdam o temor no decorrer do tempo e comecem a usar os dons em benefício próprio. E os dons do Espírito Santo, eles não são dados em benefício próprio, eles são para sermos úteis ao favor de outras pessoas. Eu conheci pessoas que tinham dons do Espírito Santo e tinham necessidades espirituais e físicas grandes, né? E Deus os usava em favor de outros. E quando Deus queria abençoar a vida dele, era através de outra pessoa, até que orava. Veja que interessante, porque o dom não é da pessoa, a capacitação não é da pessoa, é do Espírito Santo. Isso eu estou falando sobre a petição, e junto com a petição está a súplica. Já a súplica é uma petição ainda mais intensa. A súplica é aquele tipo de oração que basicamente significa um pedido insistente de socorro. Jesus estava a falar exatamente sobre a súplica quando ensina: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abrir-se-lhe-á. Mateus 7, 7 a 8. Este é um tipo de oração de súplica. Pedir com insistência, com bastante intensidade, como se estivesse gritando: socorro! Socorro, Senhor! Socorro! É a oração da súplica. E, por fim, o último tipo de oração, dos 5 tipos que eu mencionei, é a intercessão, que é um ministério glorioso também, chamado de um ministério. Chega a ser tão maravilhoso esse tipo de oração que se torna um ministério. Tem pessoas que têm o ministério de intercessão. É aquele tipo de oração em que intercedemos por outras pessoas. Não é por nós, mas por outras pessoas. Interceder é pedir a Deus em favor daqueles que nos cercam ou que nem mesmo conhecemos pessoalmente. Nós temos na nossa igreja um costume de todos os domingos tirarmos um tempo para intercedermos por pessoas que não conhecemos. Entre elas, pessoas que vivem em países, entre os 50 países do mundo, onde há mais perseguição e onde há mais intolerância em relação aos cristãos, que são perseguidos, são caçados, são atacados, são açoitados, têm suas casas incendiadas, alguns chegam a serem mortos por causa da fé em Jesus, para ver se eles negam a fé em Jesus, mas eles não negam. E através de uma missão chamada Portas Abertas, nós recebemos informações dos irmãos que vivem nesses países e temos um momento de intercessão por estes irmãos, irmãos da África, irmãos da Ásia, do Oriente, até da América do Sul, Latina, onde em alguns países existem muitas perseguições aos cristãos. São algumas perseguições pontuais em regiões de alguns países da América do Sul, como na África, em quase toda ela, no Oriente e assim por diante, por pessoas que não conhecemos. Isto significa que podemos interceder por familiares e amigos, mas também podemos e devemos interceder por pessoas que não são próximas de nós, como estas que eu acabei de falar. Podemos usar esse tipo de oração para orar a Deus por nossos irmãos na fé, que estão espalhados por todas as partes do mundo, conforme li ainda há pouco aqui, de Efésios capítulo 6 e versículo 18, que Paulo coloca como parte da armadura de Deus a oração por todos. Paulo diz que devemos fazer uso desse tipo de oração para interceder por todos os homens, pelas autoridades constituídas, conforme 1 Timóteo capítulo 2, 1 e 2. Nesse sentido, devemos orar até mesmo por aqueles que nos maltratam, conforme os ensinamentos de Jesus, Mateus capítulo 5,
44. E por fim, outros tipos de oração. Há muitos outros tipos de oração, como por exemplo, aquelas orações cujo conteúdo principal é uma profissão de fé, ou ainda aquelas orações caracterizadas simplesmente pelo lamento e que geralmente são feitas pelos crentes num estado de angústia muito grande. Esse tipo de oração caracterizou o ministério do profeta Jeremias, né? Como também a Ana, né? A Ana, mulher de Elcana, que também o seu tipo de oração era gemer, quase não pronunciando palavras. Muito bem, depois desta pequena introdução sobre este assunto tão magnífico, dessa jornada tão gloriosa que é a oração, falando dos 5 tipos de oração: a oração da adoração, oração de ação de graças, oração de confissão de pecado, oração de petição e súplica, oração de intercessão. Eu quero ler aqui agora algumas situações e momentos e as frases de alguns da Bíblia, alguns momentos da Bíblia e as frases de alguns homens que viveram pouco tempo atrás, que também tinham uma vida constante de oração. E entre eles, na Bíblia, a gente não pode jamais esquecer de que um dos que mais é lembrado, que vivia em constante oração, em vários momentos, de manhã, no decorrer do dia, de madrugada, foi Jesus Cristo, Filho de Deus, que nos deu exemplo e que ensinou até os seus discípulos a orar, conforme lá em Mateus capítulo 6 e versículo 9, o Pai Nosso. Prosseguindo então, começando por Gênesis, orou Abraão a Deus e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Abimeleque era um rei que pegou a Sara por sua esposa. Abraão disse que era sua irmã, com medo de lhe matarem e roubar-lhe Sara dele. Foi um combinado que ele fez com Sara. Quando chegarmos e lhe perguntarem quem é você, se você é minha esposa, diga que é a minha irmã. E então o rei Abimeleque lá pegou a Sara e levou para a casa dele, mas não mexeu com ela. E o Senhor mandou fez com que todas as mulheres da cidade lá desse Abimeleque parassem de gerar filhos. Deus os feriu com esterilidade. E aí tanto as mulheres de Abimeleque, do palácio, as servas, não tiveram filhos. E Deus falou então para Abimeleque que não tocasse a mulher daquele varão, porque era a esposa dele. E então Abimeleque foi lá e pediu para Abraão orar por ele. E Abraão orou e Deus curou as mulheres daquela cidade, daquele povo, de sua esterilidade. Passaram as mulheres servas e todas a terem filhos por causa da oração de Abraão. Ainda em Gênesis 25, 21, Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, no caso Rebeca. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Aqui, mas uma oração a favor de cura de esterilidade, como Raquel também, mulher de Jacó, não se conformou em ser estéril enquanto sua irmã Lia gerava filhos. Ela orou e o Senhor a curou também de sua esterilidade. Êxodo capítulo 8, 30, Êxodo capítulo 10, 18, quando Deus manda as pragas no Egito e Faraó pede que Moisés ore para que Deus pare com as pragas. Moisés, quando sai da presença de Faraó, ele ora ao Senhor e o Senhor tira aquelas pragas momentaneamente e depois manda outras, por causa da dureza do coração do Faraó. Em Números 11, 2, então clamou Moisés, e Moisés orou ao Senhor e o fogo se espalhou. Fizeram uma coisa errada. Os filhos de Arão trouxeram fogo estranho que não era consagrado ao Senhor para acender o altar. E o fogo se espalhou e morreu muita gente no arraial. E Moisés orou e aquele fogo que não era o fogo consagrado, que tinha tudo, as coisas de Deus tem que ser tudo com cuidado, com minúcias, com muito zelo. A Bíblia diz que o fogo não conseguiu apagar, não tinha bombeiro que conseguisse apagar o fogo. Moisés orou e o fogo apagou. Ainda também, em Juízes 13, 8,
Então Manoá orou ao Senhor, e este disse a meu Senhor: rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez, e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. O pai de Sansão orando, porque o anjo tinha aparecido para a mulher de Manoá, dizendo que ia nascer um menino, que haveria de ser o libertador de Israel da opressão dos filisteus, e Manoá não estava presente, e ele orou ao Senhor para que o Senhor mandasse o anjo novamente, para que viesse falar com ele, dissesse como deveria ser o procedimento, como deveria proceder para criar um menino conforme a lei do Senhor. E o Senhor atendeu a oração de Manoá e o anjo veio novamente. E assim, são dezenas e centenas, como eu já disse, me citei no nome, sobre aquele biblista chamado James Strong, né, que viveu entre 1822 e 1894, que ele anotou pelo menos 650 orações que a Bíblia fala. Mas eu não vou me ater muito mais, porque são muitas. Eu tenho um relatório aqui de mais de 100 momentos de orações na Bíblia, mas eu vou pular aleatoriamente lá para o 1 Samuel 1:10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, falando de Ana, orando também por um filho. O Senhor lhe deu. Já no capítulo 2, versículo 1, ela ora agora já agradecendo a Deus por ter engravidado do menino que viria dar à luz, o menino Samuel. Entrou ele, fechou a porta sobre ambos e orou ao Senhor, falando de Elias, orando pela ressurreição de uma criança. Em 2 Reis 2:17, ainda em 2 Reis 22, então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Este é o rei Ezequias orando ao Senhor, depois de ter recebido a mensagem do profeta Isaías que iria morrer daquela doença. Ele orou e chorou e orou, e o Senhor mandou que o profeta Isaías retornasse, dizendo que iria lhe acrescentar 15 anos, um bônus de vida por mais 15 anos. Glórias a Deus. E são muitas outras. Jonas, no capítulo de Jonas 2:1, orou Jonas ao Senhor, e Deus, seu Deus, das entranhas do peixe. Capítulo 4:2 diz que Deus ouviu a Jonas, né, e o fez com que ele fosse até onde Deus havia determinado. Então são muitas e muitas e muitas referências bíblicas. Não é uma coisa... esse assunto não é um assunto desconhecido dos crentes em Jesus Cristo, dos que leem a palavra de Deus, tanto no Novo como no Antigo como no Novo Testamento. Encontramos Jesus orando muitas vezes, orando pelos seus discípulos, orando por muitos outros motivos. Agora eu só queria, para terminar, algumas frases de pessoas que viveram em séculos passados e que eles falaram sobre a oração. Grandes homens de oração disseram a respeito desse tema: eu posso fazer mais do que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até que tenha orado. John Bunyan, que foi o que escreveu o livro O Peregrino. Quando agimos, colhemos os frutos do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos o fruto do trabalho de Deus. Hans von Steden, um teólogo também dos séculos passados. Não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa quanto orar por ela. William Lowe, pregador também do século passado. Quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. Hudson Taylor, um missionário inglês, médico e missionário inglês, que no século XVIII ele evangelizou como missionário interior da China. Existem livros que falam sobre a história dele. Eu preferia ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Charles Spurgeon faz esta declaração: eu prefiro ensinar um homem a orar do que ensinar 10 homens a pregar. Isto é para simplesmente valorizar, mostrando o valor da oração. A fé é onipotente só quando estamos de joelho. Um autor desconhecido, John Wesley, diz: Deus nada faz a não ser em resposta à oração. John Wesley, um grande pregador também do século XVIII. A oração é o encontro da sede de Deus e a sede do homem.
Agostinho de Hipona, 354, um teólogo, 354, 430 depois de Cristo. Na oração, é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Olha que interessante, né? São dizeres, frases, assim, de efeito por estes homens de Deus. Já terminando, porque o horário já se foi John Byner, mais uma vez, que disse, esse também disse, orar antes de fazer algo é dependência, orar depois é gratidão, orar sempre é comunhão. Thomas Staunton, Savage, missionário médico, 1804-1888, foi um dos missionários na África, Libéria, África. Muito bem, foi só uma pequena abordagem sobre este tema tão glorioso. Agora vamos ver aqui 3 perguntas que serão projetadas aqui na tela, e eu já estarei orando dentro, pedindo a Deus que os abençoe mais uma vez em nome de Jesus. A pergunta é: se Deus já sabe todas as coisas, por que temos que orar? É uma pergunta que alguém poderia fazer, hoje já foi feita, né? A resposta: porque Ele tem prazer em falar conosco e que falemos com Ele. Oração é falar com Deus, ao mesmo tempo que Deus fala conosco. A segunda pergunta é: posso usar uma mesma oração todos os dias? Poderia alguém perguntar. A resposta: não. Jesus chamou isso de vãs repetições de palavras, né? E então o Espírito Santo, ele nos dá as palavras para podermos orar. Se você não tiver palavras para orar, fale com o Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, me ensine a orar como os discípulos pediram para Jesus lhes ensinar, e ele os ensinou. Ele vai colocar as palavras e os assuntos. E por último, pergunta: é possível Deus responder todas as orações? É uma pergunta, resposta: sim, desde que esteja em conformidade com a palavra dele. Ou seja, Deus só responde orações que estejam em conformidade com a palavra ou com a vontade dele. Então, sempre que você orar, pedindo a Deus principalmente, diga: Senhor, segundo a tua vontade, o teu querer e o teu poder, faz isso. Por isso te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, chegamos ao final de mais um estudo bíblico digital pelo nosso canal da Missão ADTG. E como eu falei sobre o tema oração, eu oro por você, já encerrando esse breve e básico estudo desse tema tão fantástico, tão glorioso. Pai amado, nós te louvamos, te bendizemos por este momento tão oportuno de falarmos deste assunto, e de mais ainda podermos pôr em prática e sabermos que é verdade o que a tua palavra diz e o que o Senhor nos diz através da sua palavra. Portanto, vidas que estejam necessitadas de ajuda, de socorro, de favor, por tua graça, alcançai-os neste momento, aonde estiverem. Eu intercedo por eles e por elas, agradecendo pelo que o Senhor vai fazer, já está fazendo, no nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo por este mesmo canal da Missão ADTG, em nome de Jesus, e chama a glória!